A sarça ardente chamou a atenção de Moshe ali no deserto, porque tinha um fogo sobrenatural, não era um fogo comum. Diz que a sarça não se consumia, ele foi se achegando e o Eterno fala ali com Moshe no meio do fogo da sarça. E nós vamos ver muitas passagens onde o fogo está se manifestando para revelar coisas gloriosas e sobrenaturais. Sempre falo que são portais de glória ali, falando e se manifestando com o homem. Mas muita gente me diz, mas espera aí, o fogo não é para julgar, não é só juízo? Porque João Batista falou que ele batizaria com Espírito Santo e fogo. Queridos, preste atenção. O fogo tanto serve para purificação, santificação daqueles que servem a Deus, dos que têm fé, daqueles que foram homens, são homens da fé, homens de Deus, homens de santidade, como também para juízo daqueles que não creem, juízo daqueles que se afastaram da presença do Senhor, não querem saber da santidade de Deus. Então, esse fogo vai ter esse paralelo, essa bifurcação, tanto para santificação e para condenação. Então não se preocupe, se você é de Deus, não se preocupe que o fogo vai ser para a bênção. E nós temos muitas passagens falando de fogo. Isso aqui será um fogo espiritual. Esh Ruhanit. Esh em hebraico é fogo, está escrito aqui. Esh, da direita para a esquerda. Esh Ruhanit, essa palavra Ruach aqui. Ruhanit significa fogo espiritual, um fogo sobrenatural. Para começar, Aleph e Esh. O Aleph é boi, literalmente na gematria, na linguagem pictográfica, né? O abecedário, o Aleph, Beit pictográfico. Aleph é força também, força. E o Shin é outra letra, que é essa letra aqui, a segunda Shin, é dente, aí no caso é consumir, algo que é consumido, algo que é mastigado. Consumir. Então é a força que consome. Esh, fogo, significa força que consome. Isso, para quem é santo, vai ser um tipo de consumir, meu Deus, como também para aquele que não é de Deus, vai ser julgado e tem juízo, esse fogo vai vir como juízo, vai consumir. Então, Moisés está diante dessa sarça e você vê que ele se espanta e o Eterno começa a se comunicar. Quando você vê no Monte Sinai também, fogo de Deus desceu ali, o povo fica espantado, porque o povo não estava tão santificado assim, mas Moisés viu a glória de Deus, para ele foi glória. Para alguns causou espanto, mas para outros causou, logicamente, a conexão de glória, provoca a conexão de glória. Você vai ver muitas vezes homens sendo santificados e abençoados pela ação sobrenatural do fogo. Essa palavra aparece muito na Bíblia. Por exemplo, a palavra Esh Orlah, fogo consumidor. Em Hebreus 12, 29 diz que o nosso eterno Elohim, ele é Esh Orlah, fogo que vai consumir, que nada fica diante dele, meu Deus. Também você vai ver a palavra Esh Me HaShamayim, fogo dos céus. Muitas vezes vemos fogo do céu caindo para provar que ele é Deus, como Elias ali no Carmelo, fogo dos céus condenando, fogo dos céus matando. Isso acontece. Como também há manifestações sobrenaturais de fogo nos céus, o fogo dos céus. Você vai ver essa ação se revelando para homens e mostrando coisas preciosas. Esh HaElohim, ou Esh Elohim, fogo de Deus. E os céus têm essa virtude de ter fogo, como também ter água. Tudo isso, logicamente, numa dimensão sobrenatural, espiritual, e se manifesta para nós, nos revelando coisas preciosas. A palavra sarça ardente, já escrevi aqui, é hasne aboer, que seria, hasne seria o arbusto ou sarça, aqui está escrito sne, aboer, bar, significa queimar, sarça ardente, a sarça ardente, algo que está em combustão. Muita gente não aceita de nenhuma forma, por exemplo, repito, como quando João Batista
ele anunciou: atrás de mim vem um que batiza com Espírito Santo e fogo. Muita gente pensa que esse fogo é só para condenação. Tome cuidado, se você é santo, não vai te condenar, a não ser que você não está se alinhando diante de Deus para que esse fogo seja como purificação. Quer ver fogo purificando? Quando o próprio serafim pega na tenaz. Essa tenaz é simbologia de que o próprio serafim não tem, embora serafim significa incandescente, ele não tem liberdade para pegar desse fogo com a mão. Ele pega a tenaz, porque não pega com a mão, porque esse fogo espiritual é direcionado somente para o homem. E aí purifica os lábios de Isaías. E ele é transformado numa nova vida. E você vai ver fogo de Deus falando, aliás, se manifestando quando Deus falava com esses homens. Nas visões de Ezequiel você vai ver fogo. Você vai ver nas visões de Daniel fogo também. No Apocalipse você vai ver fogo tanto na manifestação sobrenatural para homens de Deus, como o próprio João, como também como condenação para aqueles que não quiseram receber a glória dessa salvação. Então, quando Moisés está diante dessa sarça, Deus está lidando com Moshe e o capacitando para uma nova direção. Então, quando você vê fogo, você vê essa purificação. É por isso que o profeta Eterno fala assim: Moshe, tira a sandália dos seus pés. Era um costume de reverência oriental. Há quem diga, por favor, que é porque ele estava com sandálias de um deus egípcio. Isso não tem base bíblica, tá bom? Porque haviam se passado 40 anos. Haja sandália para aguentar 40 anos no deserto. Então, isso não tem base bíblica. Embora quando ele saiu do Egito, lógico, ele veio com costumes e vestimentas do Egito, tá bom? Ao ponto das filhas de Jetro falarem: um egípcio. Estava ornamentado e vestido como um egípcio. Mas conforme esse tratar de Deus 40 anos, te garanto que ele estava bem moldadinho, bem de acordo com a vontade do Eterno, e agora ele se manifesta. E mesmo assim diz: tira a sandália, porque tirar a sandália significa reverência, significa adoração. Os orientais têm esse costume. E ali Deus se manifesta e começa a capacitá-lo. E aí Deus revela a sua santidade. Então, quando o fogo aparece, Deus está demandando santidade. Como também quando alguém vai ser guiado para uma nova jornada. Imagina a jornada que Moisés tomaria agora para sua vida. Tudo mudaria, meu Pai da glória. E diante de Faraó, imagina quando essa coluna de fogo aparece depois, já no deserto, à noite, era símbolo do guiar do Espírito Santo de Deus. Então, querido, se você é salvo, o fogo, ele não veio para te condenar, mas ele veio para te purificar. Ainda que haja em nós algo que não agrada a Deus, esse fogo vem para purificar, não vem para te julgar. Agora, se você e eu não nos arrependemos, persistimos no pecado, queremos com certeza perseverar na maldade, aí sim esse fogo vai ser para juízo. E Deus julga, Deus já matou muita gente com fogo, com certeza. Agora, se eu sinto fogo, vejo a santidade do Eterno, vejo essa manifestação do seu poder e a manifestação da sua glória, com certeza, na hora eu reconheço meus erros, meus pecados, e quantas vezes erramos por pensamentos, palavras e por atitude, e temos que falar: Senhor, me santifica, porque sentimos a presença, essa combustão do fogo do Espírito Santo. Então começou uma nova jornada para guiar a Moisés, como também juízo. Paralelamente, Moisés estava sendo santificado com o fogo, mas estava sendo ali direcionado para julgar os egípcios, para julgar Faraó, para trazer pragas, para trazer condenação. Sim, um profeta pode estar revestido de fogo, de autoridade de Deus, como muitos profetas do Senhor, como também a igreja do Eterno, só que também é para trazer juízo. Nós anunciamos juízo, nós podemos anunciar as diretrizes santas do Eterno, condenando aquilo que é errado. E nós temos essa autoridade de Deus. Por ter fogo e estarmos em santificação, de acordo com a palavra, nós podemos ter autoridade. Muitos homens com autoridade decretaram juízo, decretaram ali condenação, e houve condenação porque estavam depurados por Deus.
E você também vê o fogo como símbolo de combustão. A sarça ardente ali está mostrando, como se fosse um reflexo da vida dele. Moisés, isso aqui vai acontecer com você. Eu vou diante de ti para estar ali com o faraó, para poder dar a minha mensagem, para trazer juízo, autoridade. E, logicamente, quando Moisés está avançando, vê essa coluna de fogo, vê o Sinai pegando fogo, isso é maravilhoso. Então, isso é capacitação, poder. A igreja de Atos, até o ponto que estavam ali no cenáculo, em Shavuot, na festa de Pentecostes, quando veio essa ação gloriosa, esse derramar do Espírito, foram vistas como línguas de fogo. E a igreja não foi condenada, a igreja foi capacitada. Se levantou uma igreja capacitada, um Pedro que negava, um Pedro que era medroso, que estava talvez frustrado, agora está se levantando com esse poder do fogo e ele está dizendo com autoridade que o evangelho de Cristo precisa ser anunciado e 3.000 almas, quase 3.000 almas se convertem. Então, dê sua opinião. O que você acha em relação ao fogo? É necessário ter fogo de Deus? A simbologia do fogo é só para juízo? Ou ele realmente veio para nos depurar, para nos santificar? E nós precisamos desse fogo. Quanta coisa, preste atenção, quanta coisa errada há hoje no que se diz igreja. Eu sempre digo que é denominacionalismo. Querido, a igreja de Cristo não se manifesta aí. Você vê tanto movimento, tanto rodopiar para lá e pulos para lá e pulos para cá. E muita gente diz que está no fogo, mas a sua vida, o seu caráter não muda. Não muda. Isso não é fogo de Deus, coisa nenhuma. Emocionalismo. Emocionalismo, quando você vê gente pulando, mexendo as mãos. Não estou querendo dizer que uma pessoa tomada pelo fogo de Deus não possa pular, claro. Claro, se é de Deus, quantos homens dançaram, caíram pelo poder, né, como se estivessem recebendo toneladas de uma força, de uma descarga sobrenatural. Com certeza não há quem aguente mais. Hoje em dia, há muito movimento infantil que prova a imaturidade, a incapacidade e principalmente o desconhecimento das Sagradas Escrituras. Querido, se avivamento sem palavra não é avivamento, porque a palavra de Deus é fogo, ela também está trabalhando como fogo. E nós precisamos sempre entender que no meio do fogo Deus fala. Então a palavra tem que estar no meio do fogo. Quando você vê toda essa parafernália e todos esses movimentos, que muitos dizem que são movimento do Espírito Santo, você vai provar que uma boa porcentagem é emocionalismo, porque não há transformação, não há missão, não há capacitação, não há virtude e santidade do Eterno. São os mesmos que depois estão escandalizando, fazendo coisas absurdas moralmente, e estamos vendo casos horripilantes, coisas absurdas no meio evangélico. Por quê? Porque na verdade está faltando o fogo original, o fogo que consome, o fogo que levanta, o fogo que te depura, que te santifica e te capacita para fazer a obra de Deus. Um bando de crentes dentro de um salão gritando, pulando, e ninguém evangeliza, ninguém se santifica, ninguém promove a glória do reino, ninguém cumpre o ID, ninguém faz nada. Isso aí é conversa fiada. Ir para a igreja para receber fogo, para ficar rodopiando, estou fora. Agora, se tu vai rodopiar no verdadeiro fogo do Espírito, já que você diz que quer sentir essa glória sobrenatural desse fogo, só que quero ver resultados. Quero ver resultados, quero ver ação gloriosa, quero ver manifestação de uma transformação, de um caráter santificado e uma comissão santa, como o próprio Moisés no meio da sarça ali teve essa incumbência de poder sair e fazer a vontade do Eterno. Ah, meu Deus, como precisamos disso. Te convido para estudar conosco. Vá na descrição do vídeo, ali tem um link e você poderá acessar o nosso site, onde a nossa escola está pronta para lhe ensinar com base mais na etimologia do hebraico, e assim também podemos conhecer mais das Sagradas Escrituras, tá bom? Que o Eterno te abençoe e vamos buscar o verdadeiro fogo de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.